Boa tarde a todos os clientes da Bu Investimentos. Quem está falando com vocês é o Leandro, sou assessor aqui da mesa de renda variável. E nesse vídeo nós vamos abordar sobre os principais setores para nós investirmos em fundos imobiliários olhando para o próximo ano, ano de 2023. É sabido que muitas dúvidas, né, rondam na cabeça do investidor nesse momento, com essa questão política, principalmente como que será conduzida a política econômica no próximo governo, até mesmo quem serão os nomes, né, que vão compor o time econômico. Até a data que eu gravo esse vídeo, dia 15 de novembro, não foi divulgado nenhum nome efetivo. Tem várias especulações sim, mas nenhum nome foi de fato efetivado para a condução da política econômica no próximo ano. Então tudo isso gera dúvidas, muitas dúvidas na cabeça do investidor, e onde há dúvida no mercado, com certeza também há volatilidade, muita oscilação de preços. E aí essa oscilação ela assusta muitos investidores, mas é justamente no momento em que abrem as oportunidades para nós fazermos compras mais assertivas em preços, em níveis de preços mais promissores olhando para o futuro. E aqui nesse vídeo eu quero trazer para vocês os principais setores que nós aqui estamos olhando, né? Nós aqui da Bu Investimentos estamos olhando para a gente poder dar prioridade nos nossos aportes, nos nossos investimentos, nas nossas carteiras de fundos imobiliários para o próximo ano, tá bom? Então vamos lá. O primeiro grande setor que a gente tem são os fundos de recebíveis, né? Também conhecido como fundos de papel. Fundos, sendo bem breve aqui, fundos de recebíveis nada mais são do que aqueles fundos imobiliários que têm uma carteira composta por títulos de dívidas imobiliárias. Exemplificando, como é que isso funciona? Uma construtora XYZ quer fazer um empreendimento que vai custar para ela um volume de 200 milhões de reais. Ela até tem, às vezes, esse valor em caixa, mas se ela emitir uma dívida captando esse recurso, ela pode, ao invés de construir um empreendimento, ela pode acelerar, alavancar o seu projeto e construir dois empreendimentos, né? E quem faz a emissão dessa dívida, muitas vezes os fundos imobiliários de papel que tem uma carteira composta por títulos de dívida. Aí nesse momento, com a Selic no patamar de 13,75 e olhando, né, justamente por conta muito dessas dúvidas, a gente espera que a taxa de juros se mantenha nesse patamar de nível por um prazo relativamente mais longo, e pelo menos nos próximos 6 meses a gente deve ver a Selic nesse patamar. Então é bastante saudável que nós tenhamos no nosso portfólio uma atenção especial para fundos de papel que tem uma carteira composta de títulos atrelados, indexados ao CDI. E nós temos bons exemplos para trazer para vocês, principalmente fundos que compõem a carteira recomendada de fundos imobiliários da própria XP. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Bom, aqui nós temos o fundo da Kinea, né? O Kinea Rendimentos Imobiliários. Esse fundo ele tem uma carteira indexada ao CDI, majoritariamente, e ela tem um spread médio de CDI mais 2,51%. Ou seja, o fundo ele recebe, na média, do CDI mais 2,51%, isento de imposto de renda. Então dá um belo rendimento para o cotista. Esse rendimento a gente consegue ver aqui nessa tabela aqui a distribuição ao longo dos últimos 12 meses. Você vê que essa distribuição ela vai aumentando conforme a taxa de juros foi subindo ao longo do ano, né? Que a gente tem janeiro de 2022, dezembro do ano passado. Conforme a taxa de juros foi subindo, os dividendos desse fundo ele foi acompanhando. A última distribuição foi uma distribuição de R$ 1,10 por cota, e a cota está sendo negociada nesse momento, no fechamento de mercado do dia 14, R$ 99,65. Isso representa aí mais ou menos 1,10%, né? Vamos colocar aqui na calculadora para a gente bater certinho. 99,65 vezes. A gente tem aí, de fato, 1,10% ao mês de distribuição isento de imposto de renda. A gente for colocar, adicionar um imposto de renda de 15% da renda fixa para fazer uma comparação, a renda fixa teria que estar nos pagando 1,30% ao mês para nos entregar uma rentabilidade similar ao que o fundo Kinea está nos entregando.
se a gente for anualizar essa rentabilidade, isso equivale a uma renda fixa de 16,75% ao ano, tá? Então, uma rentabilidade realmente bem expressiva que o fundo está nos entregando. Então, se o investidor tem a prioridade de ter na sua carteira fundos que pagam dividendos mais robustos, mais gordos, esse é uma excelente opção. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Eu, como assessor, não posso fazer a recomendação de investimento. Estou trazendo esse fundo para vocês, que é um fundo que ele sintetiza esse benefício que a taxa de juros elevada pode entregar para alguns fundos do setor imobiliário, e é um fundo que compõe, como eu disse, uma parcela da carteira recomendada da XP Investimentos. Então, os clientes que fazem parte aqui da BUL, que acompanha a carteira recomendada, certamente tem esse fundo em carteira. E aí, aquele investidor que tem como expectativa priorizar dividendos mais elevados, ele não deixa de ser uma opção muito bacana. Inclusive, até a gente olhando aqui, o valor patrimonial da cota seria de R$ 100,68, e ele está negociando nesse momento um pouco abaixo do valor patrimonial da cota. O que é o valor patrimonial? Se o fundo pegar, liquidar todos os títulos que ele tem na carteira ao nível ao valor que esses títulos realmente valem, não ao preço de mercado, esse valor patrimonial seria de 100,68. Então a gente está tendo a oportunidade de comprar uma cota abaixo do seu valor patrimonial. Outro fundo interessante é o fundo da Valora, né, o fundo da Vigir 11. Ele também é um fundo bem interessante. O yield médio do último mês é um yield superior ao do Quiné, de 1,32% ao mês. Naturalmente que para entregar um yield maior, a carteira deve ter títulos um pouco mais high yield, um pouco mais arriscados, mas é um fundo também excepcional, e aqui a gente tem um valor patrimonial abaixo do valor da cota. Então a cota está negociando com 2% acima do valor patrimonial. Bom, então, para o investidor que prioriza dividendos, um fundo mais conservador, o setor mais conservador para compor a sua carteira de fundos imobiliários, fundos de papéis indexados ao CDI. Fundos de papéis indexados ao IPCA ou a índice de preços como o IGPM também é uma boa alternativa? Sim, também é uma boa alternativa, tá? Principalmente se nós tivermos aumento da carga tributária no próximo ano para financiar um aumento dos gastos do governo, é natural que isso tenha alguma pressão inflacionária, e aí fundos que têm uma carta de papel, que tem uma carteira indexada ao IPCA também deve se beneficiar. O IPCA, vale destacar que nós tivemos 3 meses de deflação. Os últimos 3 meses teve uma leitura deflacionária. Esse mês de novembro já teve uma leitura com o IPCA se normalizando novamente. Então, toda essa dinâmica de deflação interfere negativamente no preço, na distribuição dos dividendos desses fundos e, naturalmente, no preço da cota. Uma vez que é normalizado a inflação, volta-se a ter uma leitura positiva, é esperado que os fundos voltem a entregar uma distribuição de dividendos razoável e que o preço das cotas também se equilibre, tá? Então é algo momentâneo que nós passamos de deflação. Não cabe esperarmos para o nosso país uma deflação consistente ao longo de muitos meses. 3 meses foi bem surpreendente, diga-se de passagem, tá bom? Essa é a parte mais conservadora da carteira. Agora, olhando para setores de fundos imobiliários que podem se beneficiar de uma melhora econômica, mas que ao mesmo tempo são fundos bem conservadores, setores bem conservadores. A gente pode destacar o fundos do setor de logística, tá, pessoal? Fundos do setor de logística, nós temos até o setor de shopping center também nesse momento, são fundos que têm um destaque bem razoável aqui na nossa carteira, principalmente levando em consideração o momento do ciclo imobiliário que a gente se encontra. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o custo de construção de novos galpões, de novos shoppings, principalmente falando, é muito elevado. E o preço praticado nos aluguéis ainda são baixos frente a esse custo de construção. Isso faz com que novos empreendimentos sejam postergados, né? Você tem lá R$1 milhão para investir. Você pensa em construir um galpão logístico que está em falta no mercado. Mas quando você vai ver os preços dos aluguéis, você vê que você pode fazer coisa melhor com esse R$1 milhão.
Então você acaba postergando esse seu investimento. Isso faz com que o nível de estoque seja reduzido, né? O nível de galpão logístico disponível no mercado seja reduzido, e isso acaba beneficiando aqueles galpões que já estão de pé, porque isso em algum momento começa a causar uma pressão inflacionária nos preços dos aluguéis. Os preços dos aluguéis tendem a subir. Lei básica de oferta e demanda, tá? Você continua tendo uma pressão da oferta, grandes centros de distribuição precisando cada vez mais de novos galpões logísticos, o preço de construção não compensa frente ao aluguel, você tem menos galpões logísticos sendo construídos e isso acaba, em algum momento, criando uma pressão inflacionária. Então, hoje, se a gente for olhar para um nível de galpão logístico, vou dar como exemplo aqui o LVBI, que é o VBI Logístico, tá? Um fundo excepcional também. Hoje o preço da cota está sendo negociado, fechou em R$ 103,67. O nível de aluguel é de 0,75 centavos por cota. A gente coloca aí um yield médio mensal de 0,72%. Então ele fica bem. Isso aqui, se a gente analisar, vai dar em torno de 10,65, já considerando imposto de renda. Aqui fica 8,45 isento de IR, como a distribuição acontece. Se a gente for comparar com a renda fixa, imputando o imposto de 15%, ele vai aí para algo em torno de uma rentabilidade média de 10,6,65%. Bom, poxa, Leandro, é uma rentabilidade muito baixa se eu for comparar com a renda fixa, o fundo de logística, o fundo de tijolo. De fato, fica bem aquém do CDI, se eu não me engano, fica ali em torno de 79% do CDI, olhando só para a distribuição. E aí você tem que, se você tiver interesse em se posicionar nesse tipo de setor, você tem que realmente ter uma visão aí para 12, 18 meses e esperar que esses aluguéis tenham sim uma reprecificação positiva. Isso acontecendo deve valorizar o preço da cota, tá bem? A falta de galpões logísticos no mercado também em algum momento deve começar a pressionar o preço da cota e trazer uma valorização além dos dividendos entregues pelo fundo. Tá bom, pessoal? Hoje esses são os principais setores que a gente tem para trazer para você. São setores conservadores, setores que, independente de como a política econômica for conduzida, eles devem se manter estáveis, devem trazer uma segurança, devem trazer uma preservação patrimonial, uma preservação de capital para você, o que é mais importante. Só que é claro, não adianta a gente escolher um bom setor e escolher um fundo ruim dentro desse setor, isso não ajuda em nada. E aí é onde entra todo o nosso trabalho de assessoria, nosso trabalho de suporte em parceria com o time de análise da XP, para trazer dentro desses setores os melhores ativos para você. É importante a gente buscar bons fundos, né, fundos sólidos, que tenham imóveis de qualidade no seu portfólio, ou nos fundos de recebíveis de qualidade no seu portfólio, para que seja reduzida a probabilidade de default e quebra de uma parte da carteira do fundo, tá bom? Então conte conosco, qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Se você tiver interesse em bater um papo sobre sua carteira de fundos imobiliários, é só me chamar aí no WhatsApp, ou chamar o seu assessor de alocação, que a gente, como time aqui, vai estar disposto e pronto para te atender e te entregar o melhor da nossa assessoria. Tá bom? Forte abraço, boa semana a todos.